Meu namorado me abandonou pela mulher que eu patrocinei. Então me levantei da cadeira de rodas e dei a ele uma lição que ele nunca vai esquecer. Na véspera do casamento, minhas pernas, que ficaram paralisadas depois de eu salvar o Miguel, finalmente se recuperaram completamente. Corri para encontrá-lo cheia de alegria, mas inesperadamente o vi abraçando a estudante pobre que eu patrocinava e a levando para tomar uma injeção para interromper a gravidez. Depois da injeção, Luciana sorriu e levou Miguel até o banheiro acessível do hospital. Miguel, agora o bebê está muito mais estável. Quer tentar algo diferente? Além disso, isso não te faz lembrar da Adriana? Deixa tudo mais emocionante, né? Cala a boca! Quem te deu permissão para falar assim da Adriana? Repreendeu Miguel. No entanto, logo depois, os suspiros dos dois ecoaram pelo corredor. Eu fiquei congelada. Jamais imaginei que o homem que sempre dizia me valorizar e jurava que só me tocaria depois do casamento pudesse ser tão mesquinho com outra mulher e que até tivesse um filho com ela. Não planejava contar a Miguel que eu estava recuperada, muito menos casar com ele. Virando as costas, mandei uma mensagem. Vou trocar meu noivo pelo Marcos, o irmão mais velho do Miguel. Quanto ao Miguel, já não o quero mais. Pouco tempo depois, Miguel saiu segurando Luciana com cuidado. Resolvi segui-los até uma casa de campo. Na entrada aberta da casa, os amigos de Miguel seguravam serpentinas e gritavam animados quando os dois entraram. Luciana está grávida! Parabéns, Miguel, por virar pai! Tapei a boca observando a cena. Minutos depois, a mãe de Miguel, Dona Marta, também apareceu com um sorriso caloroso. Deixem-me ver meu neto, disse ela radiante. Graças à gravidez de Luciana, ela conseguiu engravidar antes do Miguel se casar. Se não fosse por isso, nunca teria permitido que meu Miguel se casasse com aquela garota deficiente. O melhor amigo de Miguel acrescentou: é verdade. Se não fosse pelo senso de responsabilidade do Miguel, quem em São Paulo iria casar com a Adriana, uma mulher deficiente? Se faz de rica o dia todo, mas nem chega aos pés da Luciana. Quando a Luciana tiver o bebê, vou ser o primeiro a me inscrever como padrinho, completou outro amigo. Miguel ouviu isso e seu rosto ficou levemente sombrio. Não falem assim no futuro. Afinal, Adriana se machucou para me salvar. Vocês deveriam respeitá-la mais. Mesmo assim, os outros continuaram a me desprezar e a incentivar o casal a se beijar como futuros pais. Miguel olhou para Luciana com ternura. Depois a abraçou e a beijou apaixonadamente. Eu me afastei, cambaleando pela cena, e voltei para casa em silêncio. Para minha surpresa, descobri que a casa de Miguel ficava bem atrás da nossa residência. Está cada vez mais irritante. Para de chorar, tá? Deixa eu te beijar. O colchão ao lado afundou de repente. Miguel havia trazido Luciana para a minha cama. Antes apressado, ele agora acariciava Luciana com suavidade. Só quando o sol começou a nascer, Miguel levou uma Luciana sonolenta e saiu. Minhas lágrimas encharcaram o travesseiro. Fechei os olhos, exausta, e dormi. Quando acordasse, seria a noiva de outro homem e apagaria toda essa humilhação. Acorda, preguiçosa. Levanta. Toma a sopa e o remédio. Ao meio-dia, Miguel, com o aroma fresco de quem acabou de sair do banho, me acordou e tentou se inclinar para me beijar. Eu desviei, ignorando a surpresa nos olhos dele, e olhei para a sopa que ele trouxe. Era sopa de camarão fresco, o prato preferido da Luciana. Também era algo que reagia com os remédios que eu tomava, causando alergia. Miguel sabia disso melhor do que eu. Ri de mim mesma. Não tô com fome. Tomo depois. Miguel hesitou. Tá bom, Adriana, mas não deixe esfriar. Meu irmão mais velho chega do exterior hoje pra festa de noivado. Tenho medo de que você se sinta desconfortável com tanta gente, então desta vez não vou te levar. Fique em casa. Volto cedo pra te fazer companhia. Tá bom? Baixei o olhar e de repente perguntei: Miguel, o que você acharia se eu fosse a noiva do seu irmão mais velho? Miguel riu com desdém. Meu irmão é o pilar da família Almeida. Os mais velhos nunca permitiriam que ele se casasse com uma pessoa deficiente. Assim que disse isso, ele percebeu o que havia falado e rapidamente mudou de assunto. Adriana, não diz essas coisas que me deixam com ciúme. A gente se ama tanto, não é? Só pode ser minha esposa nesta vida. Antes que eu pudesse atender o telefone do Miguel, uma notificação apareceu na tela. Os olhos dele brilharam e ele saiu correndo, dizendo: Me espera! Obediente, observei suas costas enquanto ele ia embora. Levantei-me da cadeira de rodas e peguei o vestido que tinha guardado no alto do armário. Era o vestido que eu havia preparado há tempos para a festa de noivado com Miguel. Mas depois do acidente, Miguel cancelou a festa. Naquela época, ele disse que era para evitar que eu me desgastasse fisicamente. Agora, pensando bem,
Talvez ele só estivesse desgostoso por eu não ser mais apresentável para essa ocasião. Felizmente, agora eu finalmente teria a oportunidade de usá-lo para a minha verdadeira festa de noivado. Ao vestir o traje, uma lingerie rosa caiu do armário. Não era minha, e tinha marcas úmidas. Recebi uma mensagem da Luciana no celular. Adriana, espero que tenha visto a pequena surpresa que deixei para você. Miguel estava tão focado em cuidar de mim ontem à noite que nem percebeu que você acordou. Mas eu vi suas lágrimas. Sabe, não entendo por que você é tão egoísta. Depois de ter me patrocinado por tantos anos, por que não pode simplesmente me entregar o Miguel agora? Você sabia que Miguel disse que sente nojo e vontade de vomitar só de pensar em fazer esse tipo de coisa com você no futuro? Se fosse você, eu me suicidaria agora mesmo e deixaria de ser um peso para ele. Ah, e já ficou sabendo que Miguel vai me levar ao jantar em família hoje? Marcos, o chefe da família Almeida, voltou. Mantenha boas relações com sua futura cunhada, viu? Você realmente acha que alguém como você, uma deficiente, pode se casar com alguém da família Almeida? Ou será que quem carrega o sangue deles no ventre, como eu, é que pode? Talvez? Meus sentimentos por Miguel já tinham se apagado completamente naquele momento. Diante da provocação de Luciana, permaneci totalmente tranquila. É mesmo? Se você tem tanta certeza, te desejo sorte. Depois de responder, guardei o celular, coloquei os saltos e saí da casa com passos firmes. Parada na esquina, olhando para a casa onde Miguel escondia suas mulheres, pude ver claramente a cena. Miguel pressionava Luciana, que estava com o vestido meio aberto na varanda. Então era por isso que ele tinha tanta pressa. Dei meia volta e peguei um táxi até o salão de beleza. Quando cheguei à entrada da mansão onde aconteceria o banquete de noivado, a cena já estava movimentada, cheia de carros luxuosos, veículos da imprensa e repórteres chegando um atrás do outro. Entrei no salão principal com passos decididos e encontrei Miguel e Luciana chegando ao mesmo tempo. Quando Miguel me viu, largou imediatamente a mão de Luciana, assustado, enquanto ela tentava segurá-lo. No segundo seguinte, ele percebeu que eu estava de pé. Seus olhos se encheram de surpresa e choque. Adriana, quando foi que você se recuperou? Não me lembro exatamente do que me levou a aceitar Emanuel em minha vida. Talvez fosse o sorriso encantador dele, aquele que parecia tão sincero, ou a forma como ele me prometeu que sempre estaria ao meu lado. Eu estava parada na entrada daquele salão de festas luxuoso, usando o vestido que um dia eu tinha sonhado vestir no meu noivado com Miguel. O chão parecia tremer sob meus pés, mas não de insegurança. Era a adrenalina pulsando. A raiva fervia dentro de mim, mas meu exterior era calmo, quase indiferente. Miguel e Luciana estavam juntos, com as mãos entrelaçadas. Ao me ver, ele congelou. Seus olhos, normalmente cheios de arrogância, agora estavam dilatados de choque. Adriana, você está de pé? A voz dele falhou. Um sussurro quase inaudível. Luciana olhou para mim com aquele sorriso pretensioso que sempre escondia sua verdadeira natureza. Mas ao perceber que eu estava de pé, a expressão dela mudou para algo entre o pânico e a incredulidade. Surpresa? Eu disse com um sorriso frio. Dei mais alguns passos em direção a eles. Cada clique dos meus saltos parecia ecoar pelo salão silencioso. A mãe de Miguel, Dona Marta, foi a primeira a reagir. Ela se aproximou, tentando manter a compostura, mas a tensão em seu rosto era visível. Adriana, querida, que bom vê-la. Ela tentou um sorriso falso. Não sabia que você viria. E olha, está andando. Que milagre! Milagre mesmo, Dona Marta. Pena que não veio de Deus, mas de muita determinação, respondi, meu tom carregado de ironia. E um pouco de sorte, já que agora posso estar aqui para ver como vocês realmente são. Miguel deu um passo à frente, como se quisesse me segurar ou justificar alguma coisa. Adriana, eu posso explicar? Eu ergui a mão, interrompendo-o. Explicar? Você acha que uma explicação vai apagar o que eu vi e ouvi? Miguel, você mentiu para mim. Me traiu. Usou minha lealdade, minha confiança, meu dinheiro. Respirei fundo, contendo as lágrimas que insistiam em querer aparecer. E tudo isso por ela? Apontei para Luciana, que nervosa apertava a mão dele. Você não entende, Adriana. Não era para ser assim, Miguel tentou dizer. Não era para ser assim? Eu ri. Uma risada amarga que ressoou pelo salão. Você achou que eu seria eternamente sua muleta emocional? Sua desculpa para a própria falta de caráter? Luciana decidiu entrar na conversa. Adriana, eu acho que você está exagerando. Miguel nunca quis te machucar. Vocês tinham algo especial, mas as coisas mudaram. Ele me ama. E agora temos um filho juntos. Você precisa aceitar isso. Aceitar? Eu ri de novo, mas dessa vez foi uma gargalhada. Você realmente acha que vou aceitar alguma coisa vindo de você? Luciana,
Eu te tirei da miséria, te patrocinei. Dei a você tudo o que tinha porque acreditava no seu potencial. E é assim que você retribui? O salão inteiro estava em silêncio. Os amigos de Miguel olhavam de um lado para o outro, claramente desconfortáveis. Alguns murmuravam, mas ninguém ousava intervir. Era como assistir a um espetáculo. Só que eu estava no comando. Foi quando Marcos, o irmão mais velho de Miguel, apareceu no salão. Sua presença impunha respeito, e seu olhar era afiado como uma lâmina. Ele caminhou até nós com passos firmes, sua voz grave cortando o silêncio. O que está acontecendo aqui? Ele olhou diretamente para Miguel. Eu pensei que você fosse melhor que isso, Miguel. Depois seus olhos se voltaram para mim. E algo em seu olhar parecia diferente, quase protetor. Adriana, podemos conversar em particular? Antes que eu pudesse responder, Luciana, claramente nervosa, tentou interromper. Marcos, isso não tem nada a ver com você. Ele a ignorou completamente, focando apenas em mim. Adriana? Olhei para Miguel e depois para Marcos. A diferença entre os dois era gritante. Um era arrogante e falso, o outro firme e aparentemente sincero. Eu balancei a cabeça, aceitando. Claro, Marcos. Mas antes disso, olhei novamente para Miguel, meu tom gelado. Quero que saiba que minha recuperação não foi a única surpresa que preparei. Esse é só o começo, Miguel. Eu vou mostrar a você, a Luciana e a todos aqui quem é a verdadeira Adriana. Miguel tentou falar algo, mas eu já estava andando ao lado de Marcos, saindo do salão sob os olhares atentos de todos. Quando chegamos a um canto mais reservado, ele me encarou com seriedade. Adriana, eu quero ajudar. Miguel e minha mãe estão fora de controle. O que eles fizeram com você é imperdoável. Mas preciso saber, você está disposta a ir até o fim com isso? Hesitei por um momento. Podia confiar em Marcos? Ele era parte da mesma família que tinha me destruído, afinal. Mas algo no tom dele parecia sincero. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Peguei o aparelho e li a mensagem que acabara de chegar. Era uma foto de Miguel e Luciana, juntos, segurando uma chave com a legenda: Nossa nova casa, longe de todos os problemas. Meu sangue ferveu. Olhei para Marcos, meus olhos determinados. Estou mais do que pronta. Ele sorriu de lado, como se já soubesse minha resposta. Então vamos começar. Quando saímos do salão de festas, Marcos sugeriu irmos a um lugar mais reservado para conversar. Concordei, e ele me levou até seu carro. Durante o trajeto, o silêncio era cortante. Eu sentia um misto de alívio por finalmente ter tomado uma atitude e ansiedade pelo que estava por vir. Quando chegamos ao apartamento de Marcos, percebi que ele era completamente diferente de Miguel. O lugar era simples, mas sofisticado, sem ostentação. Assim que entramos, ele me ofereceu um copo d'água e se sentou de frente para mim, com um olhar fixo. Adriana, sei que você tem muitas razões para desconfiar de mim. Afinal, sou irmão do Miguel. Mas quero deixar algo claro. Eu nunca compactuei com o que ele fez, nem com as decisões da minha mãe. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. E para ser honesto, não estou aqui por eles. Estou aqui por você. Por mim? Perguntei, cruzando os braços. Por que eu acreditaria nisso, Marcos? Você sempre esteve ao lado deles. Sempre foi o pilar da família Almeida. O que mudou? Ele suspirou, inclinando-se para a frente. O que mudou foi ver a maneira como eles usaram você. A forma como Miguel falou de você pelas costas, enquanto fingia se importar. Isso me enoja. E minha mãe? Bom, você sabe o que ela é capaz de fazer. Seus olhos se estreitaram. Mas não estou dizendo isso para ganhar sua confiança. Estou dizendo porque quero que saiba que eu também tenho meus motivos para querer derrubá-los. Eu o encarei, tentando avaliar a sinceridade em suas palavras. Marcos parecia ser o oposto de Miguel, mas isso não significava que ele era confiável. Antes que pudesse responder, ele continuou. Miguel e Luciana não só desviaram dinheiro de você. Eles também estão tentando esconder algo muito maior. Tenho documentos que provam que a fortuna da nossa família está sustentada por esquemas ilegais. Se isso vier à tona, não será só um escândalo. Será o fim. E por que você não faz isso sozinho? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Ele riu levemente, um som amargo. Por que, Adriana? Você é a chave para isso. Ninguém vai acreditar em mim se eu falar. Minha mãe vai dizer que estou inventando. Miguel vai posar de vítima, e tudo vai continuar como está. Mas se você, a mulher que eles destruíram, levantar essas provas, eles não terão para onde correr. Eu me recostei no sofá, considerando suas palavras. Parte de mim queria confiar nele, mas outra parte gritava para ter cuidado. Decidi ganhar tempo. Mostre-me os documentos. Quero ver o que você tem. Marcos assentiu e foi até um cofre embutido na parede. Ele retirou uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Quando abri, meu coração disparou.
Havia contratos falsificados, transações bancárias ilegais e até mesmo provas de subornos. Cada página era uma bomba esperando para explodir. Isso é muito maior do que eu imaginei, murmurei, folheando os papéis. É, Adriana, e é por isso que precisamos ser cuidadosos. Minha mãe tem olhos e ouvidos por toda parte. Se ela souber que estamos juntos nisso, vai fazer de tudo para nos silenciar. Nos silenciar? Repeti incrédula. Você acha que ela seria capaz disso? Eu sei que ela seria. A voz de Marcos era sombria. Minha mãe já fez coisas antes, coisas que ninguém suspeitaria. O peso das palavras dele me atingiu em cheio. Dona Marta sempre tinha sido fria e controladora, mas nunca imaginei que ela pudesse ir tão longe. Ainda assim, parte de mim se recusava a acreditar que Marcos estava fazendo isso apenas por mim. Eu precisava de mais. E Luciana? O que você sabe sobre ela? Perguntei. Marcos soltou uma risada curta. Luciana é apenas uma peça no jogo da minha mãe. Ela acha que está no controle, mas é manipulada como todos os outros. A gravidez dela... Bom, digamos que talvez não seja exatamente como todos pensam. Fiquei tensa. O que você quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri e o que vi me deixou sem fôlego. Uma foto de Miguel e Luciana em um carro, com ela segurando uma bolsa térmica. E a legenda. Você tem ideia do que estamos carregando? Melhor não se meter, Adriana. Mostrei a mensagem para Marcos, que franziu a testa. Eles estão nos vigiando. Isso significa que eles sabem que estamos juntos. Eu o encarei, o coração batendo acelerado. O que fazemos agora? Ele se levantou, pegando a pasta de documentos e um notebook. Agora, Adriana, começamos a expor as verdades. Mas antes disso, precisamos descobrir o que exatamente Luciana está carregando. Algo me diz que isso pode ser ainda maior do que imaginamos. Enquanto saíamos do apartamento de Marcos, meu coração batia em um ritmo acelerado. A mensagem enigmática de Miguel e Luciana estava gravada em minha mente. Você tem ideia do que estamos carregando? Aquilo me deixou inquieta. A bolsa térmica nas mãos de Luciana sugeria algo mais sinistro do que eu podia imaginar. E a expressão séria de Marcos me dizia que ele também sabia que algo estava muito errado. Entramos no carro dele, e o silêncio no trajeto foi cortado apenas pelo som do motor. Eu finalmente quebrei o silêncio. Você tem alguma ideia do que pode ser? O que eles estão carregando? Marcos dirigia com o maxilar tenso, os olhos fixos na estrada. Não tenho certeza, mas se tem algo que aprendi com minha mãe e Miguel, é que tudo que eles fazem tem um propósito. E geralmente, esse propósito envolve dinheiro ou poder. Eu não queria acreditar que Luciana pudesse estar envolvida em algo ainda mais sujo, mas a realidade era que eu já não podia subestimá-la. Ela havia me enganado por anos, fingindo ser alguém grata por minha ajuda. Agora, parecia disposta a tudo para manter sua posição ao lado de Miguel. Precisamos descobrir o que tem nessa bolsa, eu disse, mais para mim mesma do que para Marcos. Ele assentiu. Tenho um amigo que pode ajudar. Ele trabalha com rastreamento e investigação privada. Se conseguirmos descobrir onde eles estão agora, podemos começar a juntar as peças. Chegamos a um pequeno escritório discreto no centro da cidade. O lugar tinha uma fachada comum, mas ao entrar, fui recebida por um homem de meia idade, com olhos penetrantes e uma presença calma. Adriana, este é Renato. Ele é o melhor no que faz, Marcos apresentou. Renato nos ouviu com atenção enquanto explicávamos a situação, mostrando a foto da mensagem. Ele pegou o celular de Marcos, digitou algo em seu computador e, em poucos minutos, tinha informações surpreendentes. Miguel e Luciana estão em um hospital particular na Zona Sul, ele informou. Mas o que chama a atenção é que eles não usaram seus nomes. Estão registrados como pacientes sob identidades falsas. E isso não faz sentido, murmurei. Por que eles usariam identidades falsas em um hospital? Renato olhou para mim com uma expressão grave. Porque provavelmente estão envolvidos em algo que não pode ser rastreado. E posso garantir que tem a ver com essa bolsa térmica. Minha mente girava. Miguel e Luciana estavam escondendo algo muito maior do que um simples caso de traição e manipulação. A dúvida começou a corroer minha confiança em como lidar com isso. Mas antes que eu pudesse me perder em pensamentos, Marcos colocou uma mão firme no meu ombro. Adriana, isso é perigoso. Precisamos ser cautelosos. Não podemos enfrentá-los diretamente sem mais informações. Não, Marcos. Meu tom era firme. Já passei tempo demais sendo cautelosa. Eles não tiveram nenhum cuidado em me destruir. Agora é minha vez de agir. Renato nos deu um endereço e em pouco tempo estávamos no estacionamento do hospital. Eu insisti para que entrássemos disfarçados, mas Marcos parecia relutante. Se formos pegos aqui, minha mãe vai saber imediatamente. Ele olhou para mim preocupado. Tem certeza de que quer fazer isso?
Absoluta. Respondi, abrindo a porta do carro. Dentro do hospital, o ambiente era frio e impessoal. Passamos despercebidos pelos corredores, seguindo as instruções de Renato sobre o local onde Miguel e Luciana haviam sido vistos. Quando chegamos ao andar indicado, paramos diante de uma porta parcialmente aberta. Espiei pelo vidro e vi Miguel conversando com um médico, enquanto Luciana estava deitada em uma maca, aparentemente desacordada. O que eles estão fazendo? Murmurei, tentando processar a cena. Marcos parecia tão confuso quanto eu. Mas antes que pudéssemos pensar em um plano, o médico saiu da sala. Ele segurava a bolsa térmica que Luciana tinha na foto. Instintivamente, Marcos e eu nos escondemos atrás de um carrinho de medicamentos. O médico começou a caminhar rapidamente pelo corredor e Marcos sussurrou: "Precisamos segui-lo." Assenti, e fomos atrás dele com cuidado, tentando não chamar atenção. Ele entrou em um laboratório no fim do corredor e esperamos alguns minutos antes de nos aproximarmos. Quando olhei pela pequena janela na porta, vi algo que me gelou até os ossos. O médico estava transferindo o conteúdo da bolsa para um equipamento de análise. No monitor ao lado, a palavra órgãos piscava em vermelho. Minha respiração ficou pesada e me virei para Marcos, horrorizada. "Eles estão traficando órgãos?" Sussurrei. Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar a informação, e depois balançou a cabeça. "Não tenho certeza, mas parece que sim. Precisamos sair daqui antes que nos vejam." Enquanto nos afastávamos do laboratório, meu coração estava disparado. Miguel e Luciana não eram apenas traidores e manipuladores. Eles estavam envolvidos em algo criminoso, e eu sabia que estava entrando em um jogo muito mais perigoso do que tinha imaginado. Ao voltarmos para o carro, uma ideia começou a tomar forma na minha mente. Eu precisava usar essa descoberta contra eles, mas sem me expor. E sabia exatamente como fazer isso. Marcos olhou para mim enquanto ligava o carro. "O que você está pensando?" Olhei para ele, determinada. "Vou destruí-los. Mas dessa vez, vai ser de dentro para fora." Eu estava sentada no banco do carro de Marcos, enquanto ele dirigia de volta ao seu apartamento. O silêncio entre nós era quase ensurdecedor. Mas na minha mente, os pensamentos ecoavam como um trovão. Miguel e Luciana tinham cruzado a linha. O que antes parecia uma traição pessoal, agora era algo muito mais profundo, mais sombrio. Tráfico de órgãos. As palavras giravam na minha cabeça como uma música desafinada. Como eles chegaram a esse ponto? Ou será que sempre foram assim e eu que nunca percebi? "Adriana, você está muito quieta." Marcos quebrou o silêncio. Seu tom era calmo, mas carregado de preocupação. "Isso é muito maior do que imaginávamos. Temos que ser cuidadosos." Eu o encarei, meus olhos fixos nos dele. "Cuidado foi o que me fez chegar até aqui, Marcos. Eu passei anos da minha vida acreditando que o Miguel era o homem perfeito, que Dona Marta era uma sogra que só queria o melhor para ele, e que Luciana era uma jovem grata pelo que fiz por ela. Mas agora eu vejo... Eles nunca tiveram limites, nunca tiveram escrúpulos." Ele suspirou e estacionou o carro em frente ao seu prédio. "O que você está pensando em fazer?" perguntou, enquanto desligava o motor. Olhei para ele com determinação. "Quero que eles provem do próprio veneno. Não vou apenas expor o que estão fazendo. Quero que sintam o mesmo desespero que me fizeram sentir. Mas antes, precisamos de provas sólidas. Algo que não possa ser negado ou manipulado." Marcos assentiu lentamente. "Tenho um plano, mas vai exigir paciência e coragem." Subimos para o apartamento dele, e enquanto ele preparava café, comecei a organizar meus pensamentos. Era hora de agir com estratégia. Eu não podia permitir que a emoção tomasse conta. Não agora. Precisamos saber exatamente quem mais está envolvido nesse esquema. Comecei, enquanto ele colocava as xícaras na mesa. Isso não é algo que Miguel e Luciana fariam sozinhos. Tem mais gente por trás disso. E precisamos descobrir quem são. Marcos concordou, mas seu olhar carregava uma hesitação que me irritava. "O que foi?" perguntei. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Minha mãe. Se Miguel está envolvido nisso, é porque ela permitiu. Dona Marta sempre foi a mentora das decisões dele. E se ela está envolvida, as coisas vão ficar ainda mais perigosas. O nome dela fez meu sangue gelar. Dona Marta era uma mulher fria, calculista e poderosa. Mesmo com todas as traições de Miguel, ela sempre se posicionava como a grande defensora da família. Mas agora tudo fazia sentido. Ela nunca gostou de mim porque sabia que eu não era alguém que pudesse manipular completamente. E agora, eu era um obstáculo. Ela não vai me parar, Marcos." Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Não importa o que aconteça, essa mulher vai cair junto com eles." Ele sorriu levemente, como se admirasse minha coragem. "Tudo bem,
Vamos começar por Miguel e Luciana. Vou pedir ao Renato que investigue os próximos passos deles no hospital. Enquanto isso, precisamos ganhar tempo e nos proteger. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de inquietação. Assim que entrei, senti o cheiro familiar de perfume barato e o som abafado de vozes vindo do meu quarto. Meu coração disparou. Subi as escadas com cuidado e, quando abri a porta, lá estava Luciana, deitada na minha cama, com um sorriso cínico no rosto. Olá, Adriana. Surpresa? Ela riu, ajustando a posição como se estivesse completamente à vontade. Eu fiquei parada por um momento, processando a audácia dela, mas não perdi a compostura. Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. Você realmente não tem vergonha, tem? Perguntei cruzando os braços. Ela riu novamente. Vergonha é para pessoas fracas. E você sabe disso. Seus olhos brilharam com malícia. Além disso, eu só vim te dar um aviso. Você está mexendo com coisas que não entende. Miguel pode ser um idiota, mas a gente sabe jogar. Você... Não. É mesmo? Dei um passo em direção a ela. Meu tom calmo, mas carregado de sarcasmo. Porque, até onde eu sei, vocês estão em um hospital com identidades falsas e uma bolsa térmica cheia de algo que eu não preciso nem adivinhar o que é. Luciana congelou por um segundo, mas logo recuperou a pose. Você não tem provas. Ela se levantou, ajustando o vestido. E mesmo que tivesse, quem acreditaria em você? Você é apenas uma mulher rejeitada e... Ela parou, dando um sorriso venenoso. Bem, você sabe o que dizem por aí. Me aproximei dela, tão perto que podia sentir o cheiro do perfume barato que ela usava. Não subestime uma mulher rejeitada, Luciana. Sussurrei, olhando diretamente em seus olhos. Porque é exatamente esse tipo de mulher que não tem mais nada a perder. Ela recuou, visivelmente incomodada, e saiu do quarto sem dizer mais nada. Assim que ouvi a porta da frente bater, me sentei na cama, tentando acalmar minha respiração. Essa era a última vez que ela entraria na minha casa. Isso, eu tinha certeza. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Marcos. Adriana, Renato conseguiu algo. O que eles estão fazendo não é só tráfico de órgãos. É algo muito maior. E você não vai acreditar em quem mais está envolvido. Quem? Perguntei, sentindo o sangue correr mais rápido pelas veias. Meu pai. A voz de Marcos era séria. E parece que ele está mais fundo nisso do que qualquer um de nós imaginava. Fiquei sem palavras. O pai de Marcos? Eu mal sabia alguma coisa sobre ele. Durante todo o tempo em que estive com Miguel, ele era pouco mencionado nas conversas familiares. Era quase como se fosse um fantasma, uma presença inexistente. Agora, saber que ele estava profundamente envolvido no esquema sujo me atingiu como um soco no estômago. Marcos também parecia lutar para aceitar essa revelação. Seu pai? Minha voz soou mais aguda do que eu pretendia. Mas ele nunca esteve presente, Marcos. Pelo menos não no tempo em que eu estava com Miguel. Do outro lado da linha, ele respirou fundo. Isso é porque meu pai sempre preferiu ficar nas sombras. Enquanto minha mãe geria a fachada respeitável da família, ele era quem cuidava dos negócios sujos. Marcos fez uma pausa antes de continuar. Renato encontrou documentos que mostram que meu pai não só financia esse esquema, como é o principal elo com o mercado internacional. Sem ele, isso não existiria. A cada palavra que ele dizia, eu sentia uma mistura de raiva e medo crescer dentro de mim. A situação estava se tornando mais perigosa do que eu tinha imaginado. Agora estávamos lidando com algo que ia além de uma traição pessoal. Era um crime organizado de proporções inimagináveis. Precisamos derrubá-lo também. Minha voz saiu firme, apesar do turbilhão de emoções. Se ele é a chave para tudo isso, ele tem que cair junto com Miguel e Luciana. Eu concordo. Marcos hesitou antes de continuar. Mas isso significa que vamos atrair a ira de toda a rede. Não estamos mais apenas lidando com Miguel e minha mãe. Meu pai tem conexões com políticos, empresários, gente que não vai pensar duas vezes antes de nos silenciar. Houve um silêncio carregado entre nós. Eu sabia que ele estava certo, mas desistir não era uma opção. Miguel, Luciana, Dona Marta. E agora o pai de Marcos tinham cruzado todos os limites. Era hora de enfrentar essa batalha, por mais arriscada que fosse. O que você sugere? Perguntei finalmente. Vamos nos infiltrar. A voz de Marcos soou decidida. Renato descobriu que haverá uma reunião entre meu pai e os principais envolvidos nesse esquema no fim de semana. É em um sítio afastado, na Serra da Cantareira. Se conseguirmos gravar ou obter provas durante essa reunião, será o suficiente para desmantelar tudo. Meu estômago revirou. A ideia de entrar diretamente no covil dos lobos era aterrorizante, mas necessária. E como você espera que a gente consiga entrar? Perguntei, tentando soar prática. Meu pai não me vê há anos. Ele nem sabe que estou ciente das operações dele. Posso usar isso a nosso favor. Vou me apresentar como alguém interessado em participar do esquema,
talvez até substituí-lo. Enquanto isso, você pode ficar na área externa, monitorando e coletando informações. Renato vai nos fornecer equipamentos para gravar tudo. A proposta era arriscada, mas fazia sentido. Se conseguíssemos capturar evidências concretas, poderíamos finalmente desmascará-los publicamente. Concordei, embora o medo ainda estivesse lá, latejando no fundo da minha mente. Nos 2 dias seguintes, Marcos e eu nos preparamos. Renato nos forneceu microcâmeras, gravadores e até mesmo um drone para vigiar o local. Ensaiamos cada passo do plano, antecipando possíveis imprevistos. Minha determinação só aumentava a cada detalhe que eu aprendia sobre o esquema. A rede de crimes era vasta, e Miguel e Luciana estavam mais envolvidos do que eu imaginava. Na noite anterior à reunião, recebi outra mensagem de Luciana. Dessa vez, era uma foto minha, tirada enquanto eu estava na varanda da casa de Marcos. A legenda dizia: "Você está brincando com fogo, Adriana. Que pena que não vai sobreviver para ver o final disso." Mostrei a mensagem para Marcos, que ficou visivelmente preocupado. Eles sabem que estamos juntos. Isso é um problema. Ele começou a andar de um lado para o outro no apartamento. Precisamos ser ainda mais cautelosos. Eles acham que podem me intimidar, mas estão errados. Minha voz soou fria. Eu cheguei até aqui e não vou recuar. No dia da reunião, chegamos ao sítio antes do anoitecer. O lugar era cercado por mata fechada, com seguranças posicionados em todos os cantos. Marcos foi o primeiro a entrar, enquanto eu fiquei no carro ajustando os equipamentos de gravação. Pelo rádio que Renato nos forneceu, ouvi a voz de Marcos se apresentando ao pai. "Então, você finalmente resolveu aparecer, Marcos." A voz grave e autoritária do pai dele soou, carregada de desprezo. "O que você quer? Quero fazer parte disso." A resposta de Marcos foi direta, mas sua voz carregava uma tensão perceptível. "Estou cansado de ser o filho renegado. Acho que está na hora de eu assumir meu lugar." Houve uma pausa longa, e eu prendi a respiração, esperando a resposta do pai. "Veremos se você está preparado, mas saiba disso. Aqui, não há espaço para erros. Você só entra se estiver disposto a fazer o que for necessário." O tom dele era ameaçador. Marcos conseguiu se infiltrar, mas o perigo era evidente. Enquanto eu monitorava tudo do lado de fora, o drone capturou imagens de Miguel e Luciana entrando na reunião. Eles estavam rindo como se não houvesse nada a temer. Quando o sinal do rádio voltou, a voz de Marcos estava baixa, mas clara. "Adriana, você não vai acreditar no que acabei de descobrir. Miguel e Luciana estão planejando algo ainda mais macabro. Eles querem expandir o esquema e usar meu nome como fachada." Meu sangue gelou. "O que exatamente eles planejam fazer?" Perguntei com o coração disparado. Marcos hesitou antes de responder. "Eles querem envolver crianças. Tráfico infantil." Minha visão ficou turva por um momento. A gravidade da situação era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu sabia que isso não era mais apenas uma vingança. Era uma luta pela justiça. O silêncio após as palavras de Marcos parecia sufocante. Tráfico infantil. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um grito que não cessava. Era nauseante. Miguel, Luciana e Dona Marta já tinham destruído minha vida, mas agora isso ia além de mim, além de qualquer traição pessoal. Era um mal que precisava ser extirpado. Respirei fundo, tentando controlar a raiva e o pânico que ameaçavam me dominar. Marcos." Minha voz saiu quase como um sussurro. "Você tem certeza disso?" Infelizmente, sim. A voz dele estava carregada de tensão. "Miguel está tentando convencer meu pai de que essa nova frente de negócios será altamente lucrativa. E Luciana..." Ele fez uma pausa, quase como se estivesse tentando encontrar forças para dizer as próximas palavras. Ela está usando a gravidez como um argumento. Está sugerindo que podem até usar crianças abandonadas ou de orfanatos, alegando que ninguém vai sentir falta." Meu estômago revirou. Luciana não era apenas uma mulher cruel e manipuladora. Ela era um monstro. "Isso tem que acabar." Minha voz estava firme agora. "Marcos, temos que expor tudo. Não podemos esperar mais." "Eu sei, mas precisamos fazer isso da maneira certa. Se agirmos precipitadamente, podemos perder todas as provas e eles vão escapar." Ele fez uma pausa. "Mas tem algo que você precisa saber. Meu pai mencionou que há alguém de fora da família ajudando a financiar essa operação. Alguém poderoso." Minha mente imediatamente foi para os amigos de Miguel, aqueles que sempre o apoiaram, riram de mim e exaltaram Luciana. Algum deles poderia ser essa pessoa? Ou seria alguém de fora? Alguém que nem mesmo imaginávamos. "Você sabe quem é?" Perguntei, tentando manter a calma. "Ainda não. Mas meu pai disse que essa pessoa estará na próxima reunião." "E Adriana?" Ele hesitou novamente.
Parece que é alguém que conhece você. Alguém que tem interesse direto em te destruir. Eu tentei processar aquela informação, mas a raiva e a ansiedade começaram a tomar conta. Quem mais estaria envolvido? Quem mais teria motivos para querer me ver no chão? Não havia tempo para pensar nisso agora. Precisávamos agir rápido. Naquela noite, Renato conseguiu decifrar parte das conversas capturadas pelo drone. Enquanto Marcos ainda estava infiltrado, eu ouvi os áudios das gravações no apartamento de Renato. As vozes de Miguel e Luciana eram claras, e cada palavra me fazia sentir como se estivesse sendo golpeada. O Marcos vai ser fácil de manipular. Ele sempre quis ser aceito pela família. A voz de Miguel era cheia de desprezo. Quando usarmos o nome dele como fachada, ninguém vai suspeitar de nada. E Adriana? Perguntou Luciana com aquele tom maldoso que já me era familiar. Ela parece mais resistente do que imaginávamos. Você acha que pode ser um problema? Miguel riu. Adriana é uma mulher quebrada. Ela só está fingindo ser forte. Mas logo ela vai entender que não pode vencer. Eu apertei os punhos, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Eles realmente achavam que eu ainda era a mesma mulher que chorava pelas noites de traição? Mal sabiam o que os esperava. No dia seguinte, Marcos conseguiu sair da reunião sem levantar suspeitas. Ele voltou para o apartamento de Renato, com o semblante exausto, mas determinado. Descobri quem é o financiador externo. Ele me encarou e havia algo em seu olhar que me deixou ainda mais tensa. É o Eduardo. O nome atingiu como um raio. Eduardo era um antigo sócio do meu pai. Alguém que eu confiava como um segundo pai antes de sua morte. Ele tinha sido um dos primeiros a se afastar quando minha família perdeu tudo. Mas eu nunca imaginei que pudesse estar envolvido em algo tão monstruoso. Eduardo? Minha voz saiu trêmula. Mas por quê? Ele não tinha motivo para me odiar. Não é sobre ódio. Marcos suspirou. É sobre poder. Eduardo quer controlar a rede de contatos que Miguel e meu pai criaram. E ele sabe que, se você conseguir desmascarar tudo, ele também será destruído. Minha cabeça girava com as informações. A traição de Eduardo parecia mais uma facada nas costas, mas não era o momento de me perder em emoções. Precisávamos usar isso a nosso favor. Isso é perfeito. Eu me levantei sentindo um ímpeto renovado. Se Eduardo está envolvido, podemos usar a relação dele comigo para desmascará-lo. Ele não vai suspeitar de que estamos gravando ou rastreando seus movimentos. Você está certa. Marcos concordou. Mas isso significa que você terá que se aproximar dele. E será perigoso. Perigoso? Ri, amarga. Marcos, minha vida inteira tem sido perigosa desde que Miguel entrou nela. Eu não tenho mais medo. 2 dias depois, entrei em contato com Eduardo sob o pretexto de querer resolver mal-entendidos do passado. Ele parecia desconfiado, mas aceitou me encontrar em um restaurante discreto na Avenida Paulista. Renato me equipou com uma microcâmera e um gravador escondido. Antes de sair, Marcos me olhou com preocupação. Tem certeza de que consegue lidar com isso sozinha? Não se preocupe comigo. Olhei para ele, com determinação. É Eduardo quem deve estar preocupado. No restaurante, Eduardo parecia mais velho do que eu me lembrava, mas ainda exalava aquela aura de poder. Ele abriu um sorriso ao me ver, mas seus olhos traíam a desconfiança. Adriana, quanto tempo! Que bom que decidiu me procurar. Eduardo, eu precisava de respostas. Sentei-me de frente para ele, tentando parecer vulnerável. Sinto que há tantas coisas que eu não sei. Sobre o passado, sobre o presente. Ele riu, tomando um gole de vinho. Sempre tão curiosa. É isso que eu admirava em você. Conversamos por alguns minutos, mas era óbvio que Eduardo estava tentando medir o quanto eu sabia. Então, quando finalmente toquei no assunto de Miguel e Luciana, vi sua expressão endurecer. Você está se metendo onde não devia, Adriana. Ele se inclinou para a frente, o tom ameaçador. Esse não é um jogo para amadores. Eu sorri, com a mesma frieza que aprendi ao longo das semanas. Então é melhor que você esteja preparado, Eduardo, porque eu nunca jogo para perder. Ele me encarou, e com uma mistura de surpresa e raiva. Antes que pudesse responder, meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. Luciana desapareceu. Miguel está procurando por ela, mas ninguém sabe onde ela está. Olhei para Eduardo novamente, com um sorriso malicioso. Parece que o jogo está prestes a mudar. A mensagem de Marcos sobre o desaparecimento de Luciana mexeu comigo de uma forma inesperada. Por mais que ela fosse minha inimiga declarada, havia algo perturbador em saber que ela havia simplesmente sumido. Saí apressada do restaurante, deixando Eduardo com seu sorriso cínico e sua ameaça implícita. O que quer que estivesse acontecendo, o jogo estava prestes a dar uma virada, e eu precisava estar no controle. No caminho para o apartamento de Marcos, minha mente trabalhava freneticamente. Luciana tinha muitos inimigos.
Alguns eu provavelmente nem conhecia, mas o desaparecimento dela, logo depois da reunião que Marcos infiltrou, não podia ser coincidência. Ao entrar no apartamento, encontrei Marcos ao telefone com Renato. Sim, estamos monitorando os movimentos de Miguel. Ele está parecendo desesperado. Marcos me viu e sinalizou para que eu esperasse enquanto terminava a ligação. Me avise se algo novo surgir. Ele desligou e veio até mim, com o semblante mais sério do que nunca. Luciana realmente desapareceu. Miguel mobilizou seguranças e até mesmo a polícia, mas está tentando manter isso em segredo. Pelo visto, ele não quer que isso chegue à imprensa. Você acha que ela foi sequestrada? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Não sei, mas o mais provável é que alguém dentro do esquema tenha resolvido silenciá-la. Marcos fez uma pausa. Ela sabia demais, Adriana. E você sabe como esse tipo de operação funciona. Quando alguém se torna um risco, eles eliminam. A ideia de Luciana sendo descartada como uma peça de xadrez inútil era perturbadora, mas ao mesmo tempo parecia uma espécie de justiça poética. Ainda assim, algo não se encaixava. Luciana era esperta e calculista. Não era o tipo de pessoa que seria pega desprevenida. E se ela fugiu? Perguntei mais para mim mesma. E se ela soube que estava na mira e decidiu se proteger? Marcos franziu a testa, considerando a hipótese. Faz sentido. Luciana sempre foi boa em manipular as coisas a favor dela. Mas se for isso, para onde ela iria? E por quê? Antes que pudéssemos explorar essa possibilidade, o celular de Marcos tocou. Era Renato. Temos um problema, disse ele, sem rodeios. Acabei de interceptar uma conversa entre Miguel e Dona Marta. Eles acham que Luciana fugiu com algo importante. Algo que pode destruir toda a operação. O que seria? Perguntei, me inclinando para ouvir melhor. Parece que ela tinha documentos e gravações que ligam Miguel, Dona Marta e Eduardo ao esquema. E mais importante, ela tem informações sobre os financiadores internacionais. A voz de Renato era grave. Se ela usar isso para negociar sua liberdade, pode expor tudo. Marcos e eu nos entreolhamos. Luciana estava jogando alto, e isso significava que o perigo para todos nós tinha acabado de aumentar. Passamos os dias seguintes tentando rastrear Luciana, mas ela parecia ter desaparecido completamente. Miguel, por outro lado, estava cada vez mais descontrolado. Notícias começaram a circular em círculos restritos de que a família Almeida estava enfrentando uma crise interna e rumores de atividades ilegais começaram a surgir. Era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Finalmente, Renato conseguiu uma pista. Luciana havia sido vista entrando em um hotel em Guarulhos, perto do aeroporto. Ela estava usando um nome falso, mas as câmeras de segurança confirmaram que era ela. Não pensamos duas vezes antes de ir até lá. Quando chegamos ao hotel, as coisas tomaram um rumo inesperado. Na recepção, a atendente hesitou antes de nos dar informações, mas Marcos usou sua influência para conseguir o número do quarto onde Luciana estava hospedada. Subimos rapidamente, e eu podia sentir meu coração disparar. O que íamos encontrar ali? Marcos bateu na porta, mas não houve resposta. Ele bateu novamente, mais forte. Luciana, sabemos que você está aí. Abra a porta. Sua voz era firme, mas não havia resposta. Decidimos chamar a segurança do hotel, e quando finalmente abriram a porta, o quarto estava vazio. Luciana tinha sumido novamente, mas desta vez ela havia deixado algo para trás. Em cima da cama, havia uma pasta cheia de papéis e um celular queimado. Peguei a pasta com cuidado e comecei a folhear. Era exatamente o que Renato havia mencionado. Documentos que ligavam Miguel, Dona Marta e Eduardo ao esquema. Mas havia algo mais. Entre os papéis, encontrei uma carta escrita à mão. Adriana, se você está lendo isso, significa que eu não consegui escapar. Sei que você me odeia, mas agora temos um inimigo em comum. Miguel não é apenas um traidor, ele é um assassino. Ele planejou tudo isso desde o começo, inclusive a forma como ele iria te destruir. Esses documentos são sua arma. Use-os. Acabe com ele, com Dona Marta e com Eduardo. E quando tudo acabar, espero que você saiba que, apesar de tudo, eu nunca quis que terminássemos assim. Luciana. Minhas mãos tremiam enquanto lia. A menção de Miguel como um assassino era um choque, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Ele era frio, calculista e nunca hesitou em usar quem quer que fosse para alcançar seus objetivos. Adriana, isso muda tudo. Marcos pegou a carta da minha mão, lendo com a mesma expressão de incredulidade. Miguel é ainda mais perigoso do que imaginávamos. Olhei para ele, minha mente girando com as possibilidades. Luciana estava certa. O que quer que tivesse acontecido com ela, agora dependia de mim expor a verdade. Vamos acabar com isso. Minha voz estava firme. Esses documentos são tudo o que precisamos.
Mas antes que pudéssemos sair do quarto, o celular de Marcos vibrou com uma mensagem de Renato. Miguel sabe que vocês estão no hotel. Ele está indo para aí agora. O aviso de Renato me fez gelar. Miguel estava a caminho, e eu sabia que ele não hesitaria em fazer o que fosse necessário para nos silenciar. Olhei para Marcos, e ele já estava em movimento, pegando a pasta e verificando o corredor pelo olho mágico da porta. Temos que sair daqui, agora. Ele sussurrou, puxando meu braço. Segurei a carta de Luciana como se fosse um escudo, meus pensamentos correndo. Ela havia me avisado que Miguel era um assassino. Será que o destino dela já estava selado? Será que eu seria a próxima? Não havia tempo para pensar. Marcos e eu descemos apressados pelas escadas, evitando o elevador. Minha respiração estava pesada, e o som dos meus saltos ecoava pelo concreto. Onde está Renato? Perguntei, tentando manter a calma enquanto seguíamos para a garagem. Ele está do lado de fora, nos esperando com o carro. Marcos falou rapidamente, olhando para trás para garantir que não estávamos sendo seguidos. Chegamos à garagem e avistamos o carro de Renato. Corremos até ele. E assim que entramos, ele arrancou com força, os pneus cantando no asfalto. Enquanto nos afastávamos do hotel, meu coração finalmente começou a desacelerar. Mas então, algo me chamou a atenção. Um SUV preto nos seguia. Renato, estamos sendo seguidos. Alertei, apontando pelo retrovisor. Ele olhou rapidamente, confirmando. É Miguel. Ele deve ter trazido seguranças. Marcos pegou o celular e começou a ligar para alguém. Vou chamar reforços. Precisamos despistá-los antes que consigam nos alcançar. A perseguição foi intensa. Renato fazia curvas fechadas e acelerava por ruas estreitas, mas o SUV estava sempre no encalço. A tensão dentro do carro era palpável. Então, Renato virou em uma rua sem saída e parou bruscamente. Saia! Ele gritou para mim e Marcos. Vão para o beco à direita, vou atrasá-los. Renato, você não pode fazer isso sozinho. Protestei, mas ele já estava saindo do carro, com algo nas mãos que parecia uma arma. Marcos me puxou, praticamente me arrastando pelo beco. Podíamos ouvir os passos de homens descendo do SUV e as vozes de Miguel gritando ordens. Quando viramos a esquina, um disparo ecoou pelo ar. Meu coração congelou, mas Marcos não parou. Ele me segurava firme, como se soubesse que eu não conseguiria continuar sozinha. Corremos até alcançarmos uma rua movimentada, onde Marcos conseguiu parar um táxi. Entramos e demos o endereço do apartamento de Renato. O silêncio no carro era pesado, mas eu não conseguia parar de pensar em Renato. Ele estava arriscando a vida por nós. Ele vai ficar bem? Perguntei, olhando para Marcos com os olhos cheios de preocupação. Ele não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na janela, mas sua expressão dizia tudo. Renato sabia no que estava se metendo. Finalmente respondeu, mas sua voz era baixa. Ele é forte, Adriana. Precisamos acreditar nisso. Chegamos ao apartamento de Renato e nos trancamos lá dentro. Marcos começou a verificar os documentos deixados por Luciana, enquanto eu lia e relia a carta dela, tentando entender suas intenções. Ela realmente esperava que eu confiasse nela, mesmo depois de tudo? Ou isso era apenas mais uma manipulação? Adriana, tem algo aqui. Marcos me chamou, apontando para um dos papéis. Era uma lista de nomes e contas bancárias, todas conectadas a pessoas influentes. Havia empresários, políticos e até mesmo figuras públicas que eram cúmplices do esquema. Entre os nomes, um chamou minha atenção. Eduardo, sussurrei, sentindo um nó no estômago. Ele está no topo dessa lista. Marcos assentiu. Isso significa que ele não é apenas um financiador. Ele é o principal elo entre o esquema da sua família e os contatos internacionais. Ele mentiu para mim. Minha voz saiu carregada de raiva. Ele sabia que eu estava atrás deles, e mesmo assim tentou me manipular. Antes que pudéssemos discutir mais, o telefone de Marcos tocou. Era Renato. Vocês estão bem? A voz dele estava tensa, mas havia um alívio evidente. Estamos. E você? O que aconteceu? Marcos perguntou, andando pelo apartamento. Consegui despistá-los. Mas isso não vai durar muito. Miguel sabe que vocês têm algo importante, e ele não vai desistir tão cedo. Nós também não. Falei, pegando o telefone de Marcos. Renato, temos que agir rápido. Esses documentos são a nossa única chance de derrubá-los. Concordo, Renato respondeu. Mas antes de qualquer coisa, precisamos de proteção. Vocês dois estão expostos demais. Venham para um local seguro. Vou enviar o endereço. Enquanto Renato nos orientava, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abri, era uma foto de Luciana. Ela estava sentada em uma cadeira, amarrada e com um semblante desesperado. A legenda era curta, mas ameaçadora. Vocês são os próximos. Mostrei a mensagem para Marcos, que ficou pálido. Eles a pegaram. Ele disse com a voz pesada.
Miguel? Perguntei, mas no fundo já sabia a resposta. Marcos assentiu. Ele está eliminando as ameaças. E nós somos as próximas. Peguei a carta de Luciana mais uma vez e a encarei. Ela sabia que isso poderia acontecer. E agora, mais do que nunca, eu precisava garantir que sua última jogada não fosse em vão. Vamos acabar com isso, falei, sentindo a determinação crescer. Por ela, por mim, por todos que eles destruíram. O peso da foto de Luciana amarrada ainda me perseguia enquanto Marcos dirigia em direção ao endereço seguro que Renato havia nos enviado. Cada quilômetro percorrido parecia me empurrar mais fundo em um labirinto de tensão e vingança. Miguel estava jogando pesado agora. Ele sabia que estávamos nos aproximando de algo grande, e essa foto era um aviso claro. Mas em vez de recuar, aquilo apenas reforçou minha determinação. Chegamos a uma casa isolada, escondida atrás de árvores altas e uma cerca discreta. Renato nos aguardava na entrada, com o semblante sério e olhar afiado. Ele abriu o portão rapidamente e nos fez entrar. Entrem rápido. Não sabemos quanto tempo temos até eles nos encontrarem. Renato trancou o portão atrás de nós, conferindo as câmeras de segurança que ele havia instalado. Dentro da casa, o ambiente era simples, mas seguro. Renato havia transformado o lugar em um centro improvisado de operações. Havia computadores, telas de vigilância e pilhas de documentos. Ele nos conduziu até uma mesa central, onde mapas e anotações estavam espalhados. A foto de Luciana foi enviada por Miguel, mas ele não está agindo sozinho. Renato começou, apontando para um diagrama na parede que mostrava os nomes e conexões do esquema. Eduardo está coordenando os próximos passos. Ele é quem está ditando as regras agora. Miguel e Dona Marta estão subordinados a ele, e a próxima jogada deles será eliminar qualquer ameaça restante. Como podemos usar isso a nosso favor? Perguntei, tentando me concentrar apesar do peso da situação. Renato apontou para uma anotação em destaque. Eduardo organizou uma reunião final para ajustar detalhes do esquema de tráfico e resolver o problema de Luciana. É lá que podemos desmascará-los de uma vez por todas. Onde será? Marcos perguntou, sua voz firme. No galpão de um dos portos em Santos. A reunião é amanhã à noite. Eles vão tratar da expansão do esquema e, ao que tudo indica, decidir o destino de Luciana. Minha respiração ficou pesada. Era a nossa última chance de pegar todos de uma só vez. Não apenas Miguel e Dona Marta, mas Eduardo e os outros cúmplices internacionais. Como conseguimos entrar? Perguntei. Renato olhou para mim, sério. Não conseguimos. O lugar estará fortemente vigiado. Qualquer tentativa de infiltração seria suicídio. Marcos cruzou os braços pensativo. Então precisamos de uma distração. Algo que os force a baixar a guarda. Renato assentiu lentamente, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Tenho algo em mente. Na manhã seguinte, começamos os preparativos. Renato havia conseguido contato com um jornalista investigativo que estava disposto a ajudar. Ele sugeriu que publicássemos uma denúncia anônima com informações preliminares. O suficiente para atrair a atenção da mídia e autoridades para o galpão, sem comprometer nossa posição. Enquanto isso, Marcos e eu nos prepararíamos para capturar o que fosse necessário na reunião. Precisamos ser rápidos. Assim que as autoridades chegarem, o caos vai começar, e eles tentarão destruir as evidências. Renato nos lembrou enquanto configurava os equipamentos de gravação. E se algo der errado? Perguntei, não conseguindo evitar o pensamento. Marcos se aproximou, colocando uma mão em meu ombro. Não vai dar errado. Seus olhos encontraram os meus. Eles acham que estão no controle, mas não estão preparados para o que vem por aí. Seu toque e suas palavras me deram uma força renovada. Por mais assustador que fosse o que estávamos prestes a enfrentar, eu sabia que não estava mais sozinha. Quando a noite chegou, Renato nos deixou perto do porto. O lugar era escuro e isolado, com apenas algumas luzes iluminando o galpão principal. Marcos e eu nos escondemos em uma das entradas laterais, observando os seguranças que patrulhavam a área. Precisamos esperar o momento certo. Ele sussurrou, ajustando a microcâmera presa em seu casaco. De repente, vimos uma van chegando. Miguel desceu primeiro com o semblante rígido. Logo em seguida, Dona Marta apareceu, impecável como sempre, mas com uma expressão de preocupação que era rara nela. E então, Eduardo saiu, com sua postura confiante e um sorriso frio que me fez estremecer. Eles estão todos aqui, murmurei. Mas então, algo inesperado aconteceu. 2 homens saíram da van, carregando Luciana, que ainda estava amarrada e com a expressão abatida. Meu coração apertou. Apesar de tudo o que ela havia feito, vê-la naquela situação despertou algo em mim. Ela parecia completamente derrotada. Marcos apertou meu braço, me trazendo de volta à realidade. Eles vão discutir o futuro dela. Precisamos capturar tudo. Com cuidado, seguimos até um ponto mais próximo do galpão.
onde pudemos ouvir parte da conversa. Eduardo estava no centro, liderando a reunião. Luciana nos colocou em uma posição difícil, ele disse, com um tom ameaçador. Mas talvez ainda possamos usá-la como moeda de troca. Ela já é um risco. Miguel interveio, sua voz cheia de veneno. Devíamos nos livrar dela agora. Luciana levantou a cabeça, olhando diretamente para Miguel, com uma mistura de ódio e tristeza. Você é um covarde, Miguel. Sempre foi. Sua voz estava fraca, mas cheia de desprezo. E quando tudo isso acabar, será você quem estará sozinho. A tensão no galpão era palpável. Mas antes que Eduardo pudesse responder, sirenes começaram a ecoar à distância. A distração de Renato havia funcionado. A polícia! Um dos seguranças gritou. O caos se instalou. Eduardo começou a dar ordens para destruir os documentos e transferir os equipamentos, enquanto Miguel e Dona Marta corriam em direções opostas. Aproveitamos o momento para entrar no galpão, capturando tudo com as câmeras. Antes de sair, vi Luciana sendo levada por um dos homens, mas seu olhar encontrou o meu. Era como se ela soubesse que aquela era sua última chance. Enquanto fugíamos, um disparo ecoou no ar, seguido por um grito abafado. Não olhei para trás. Não podia. Chegamos ao ponto de encontro com Renato, exaustos, mas com as gravações e documentos necessários para expor tudo. Acabou? Perguntei, quase sem fôlego. Marcos olhou para mim sério. Não, Adriana. Está apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma mistura de tensão e expectativa. As gravações e documentos que conseguimos no galpão eram explosivos. Renato, com sua habilidade para lidar com a mídia, conseguiu que tudo fosse entregue a jornalistas investigativos confiáveis. Quando a primeira reportagem foi ao ar, expondo Eduardo, Miguel, Dona Marta e os financiadores internacionais, a queda começou. Eu estava no apartamento de Renato com Marcos quando as notícias começaram a circular em todos os canais. Jornais, rádios e redes sociais estavam inundados com a história de um esquema de tráfico envolvendo figuras de alto escalão. Cada detalhe que víamos e ouvíamos era uma vitória para nós, mas também um lembrete do quanto tínhamos arriscado. Eles estão acabados, Marcos disse, olhando para a tela da TV onde Eduardo era levado algemado. Meu pai, minha mãe, Miguel, todos. Acabados. Ainda não sabemos o que aconteceu com Luciana, falei. Minha voz baixa. Ela sabia o risco que estava correndo. Mesmo assim, deixou tudo para nós. Renato entrou na sala, com o celular na mão. Acabei de receber uma ligação de uma fonte confiável. Luciana está viva. Ele fez uma pausa, observando minha reação. A polícia não encontrou ferida, mas ela está sob proteção. Parece que ela sabia que isso terminaria assim e estava preparada. Meu corpo relaxou, aliviado. Apesar de tudo o que ela havia feito, eu não queria que sua história terminasse daquela forma. Luciana era uma sobrevivente, assim como eu. Talvez mais tarde pudéssemos entender uma a outra de forma que nunca havíamos conseguido antes. Os próximos dias foram um espetáculo. Eduardo foi desmascarado como o cérebro por trás do esquema. Sua influência política e financeira foi desmoronando como um castelo de cartas. Ele tentou negar tudo, mas as evidências eram inegáveis. Cada dia, novas informações surgiam, e mais aliados dele eram presos. Miguel foi pego tentando fugir do país. Ele parecia um homem completamente diferente daquele que um dia eu amei. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por uma expressão de puro desespero. Ele tentou culpar Eduardo, sua mãe e até mesmo Luciana, mas nada foi suficiente. As provas eram esmagadoras, e ele foi condenado a anos de prisão. Dona Marta, por sua vez, foi uma das últimas a cair. Quando foi presa, ainda tentou manter sua postura altiva, mas sua reputação estava completamente destruída. Sua máscara de matriarca preocupada havia sido arrancada, revelando a mulher fria e calculista que realmente era. E quanto a mim? Bem, eu finalmente consegui algo que pensei ter perdido para sempre: paz. Depois que tudo terminou, voltei a focar na minha vida, reconstruindo cada pedaço que eles tentaram destruir. Marcos continuou ao meu lado, não apenas como um aliado, mas como alguém em quem eu podia confiar plenamente. Ele também escolheu um novo caminho, longe da sombra de sua família. Na última noite, antes de partir para uma viagem que eu havia planejado há anos, me sentei na varanda do meu novo apartamento, observando as luzes da cidade. Marcos apareceu com 2 taças de vinho e se sentou ao meu lado. Você conseguiu. Adriana. Ele sorriu, erguendo a taça. Derrubou todos eles. Ergui minha taça, sorrindo de volta. Não foi só eu. Foi por todos nós que eles destruíram. E principalmente, foi por mim mesma. Eles me subestimaram. E agora sabem do que sou capaz. O brinde ecoou na varanda e pela primeira vez em muito tempo,
Eu senti que era dona da minha própria vida. A vingança havia sido completa, mas o que realmente importava era que eu estava livre.